Salve It, René aqui, bora lá de resumo da live que ocorreu no dia 19 de setembro. O desenvolvedor já começou de cara comparando o novo Virgil, o Mirage Slayer, junto ao anterior, ao Legend Seeker, e ele disse que prefere muito mais ao Legend Seeker, pois ele não é muito fã de personagens de longa distância, como é o caso desse novo Virgil. Porém, ele falou que esse novo Virgil ele não ficava muito para trás ali do nosso Legend Seeker, que ele era muito poderoso também. E ele ainda elogiou ainda mais ao Legend Seeker, dizendo que ele é o personagem mais forte do jogo e é um personagem que todo mundo deve ir em busca. Mas que o nosso novo Mirage Slayer não ficava muito para trás dele. Perguntaram a ele a respeito de um Dante portador de duas espadas, quando é que viria para o jogo. Ele falou que estava em produção. Ele falou que aparentemente mexeram na boss Medea, que é a boss dessa semana, e ela está mais tancuda, mais resistente. Depois ele voltou a falar sobre o Mirage Slayer. Ele falou que o personagem é papel, precisa ter cuidado com ele, se atenda ali a longas distâncias, pois é a especialidade do personagem, e que quando a gente está ultado, a gente tem as shurikens extras, e elas multiplicam bastante ao dano dele. Então é importante a gente buscar estar sempre lutado com esse personagem para infligir muito mais dano. Depois perguntaram a ele quando seria o rerun do Virgil Legend Seeker e ele falou que provavelmente no início do próximo mês ou até na metade. Ele respondeu mais uma vez que infelizmente não teremos um Virgil de fogo, mas vamos torcer para que isso mude em algum determinado momento aqui no jogo, porque seria muito legal a vinda de um Virgil de fogo. Ele respondeu mais uma vez que não é ele quem determina a vinda dos personagens e suas ordens também, Acredito que isso aconteceu quando a galera estava perguntando a respeito do Gunslinger, porque a gente tem a promessa do Gunslinger há muito tempo e vieram já vários novos personagens na frente dele antes, e acabou que ele tá ficando aí por último, enquanto tem vindo os outros, Então, não é ele que determina essa ordem de vindas e nem também os novos personagens. Depois ele falou que possivelmente a gente não terá novos personagens no mês de outubro, porque no mês de outubro a gente vai ter novos modos. Então aparentemente o mês de outubro vai ser um mês especial pra gente com a vinda de novos modos. Inclusive mais à frente na live ele acaba falando que a gente vai ter mais história aqui no jogo. Então seria a continuação também do modo história, E que isso seria muito bem-vindo pra gente também. Porém não fica claro se a continuação do modo história se já viria junto a essas novidades no mês de outubro também ou se viria em outra data. Mas faz mais sentido já vir junto, Até porque ele já falou ali também e falou que viria essas novidades de outubro, então de repente a gente pode ter sim essa expectativa de que vinha tudo junto, tá? Depois perguntaram a ele qual seria o próximo novo personagem e ele falou que provavelmente vai ser o Dante Gunslinger, mas não sabemos quando será a vinda desse personagem, se vai vir aí no mês de outubro ou se no mês de novembro, pois ele falou que possivelmente no mês de outubro a gente não teria personagem novo, mas a gente pode de repente ter essa expectativa de que possa acontecer sim de aparecer o Dante ali junto a todas as novidades, ou senão a gente aguarda ele para novembro. Beleza? Mas aparentemente o personagem já deve estar pronto ali só aguardando o seu lançamento. Depois acabou que ele jogou bastante com o novo Virgil, fazendo o showcase do personagem, demonstrando seu poderio, suas habilidades, o personagem já upado. É realmente um personagem muito forte ali no modo co-op, mas infelizmente para o último boss lá, a rainha, a Hellfaith, ele tá bugado, então a gente não consegue bater bem nela, Na verdade é pouquíssimo dano que a gente dá na última boss. Infelizmente eles falaram que já estão resolvendo, essa questão desse bug para que o personagem rode direitinho lá no co-op. Inclusive ele até se saiu bem lá nas campanhas que ele fez ali no co-op com a galera. Só perdeu para um Legend Seeker que estava lá 27, mas é um Legend Seeker muito forte, e o Legend Seeker é o personagem mais forte do jogo, e ele mesmo declara isso, que não tem como ganhar do Legend Seeker, mas que o Mirage Slayer também é um personagem muito forte também, mas não chega ali a ser o poder que o Legend Seeker teria. Mas também precisa se ressaltar algumas coisas, O desenvolvedor ainda não joga tão bem com o personagem, apesar de ser um personagem mais fácil, de se jogar. Possivelmente o Legend Seeker do Jimmy lá, que era o cara que estava nível 27, já estava muito bem upado, As cartas, o cara já tinha masterizado bem
a gameplay dele também, e tinha também um Vialai ajudando em termos de porcentagem, mas a diferença foi grande de dano, né? Isso tudo contribuiu para o Legend Seeker, mas o Legend Seeker para ficar já naturalmente à frente de qualquer outro personagem aqui no jogo. Mas ele acabou concluindo que o Mirage Slayer é um personagem bastante capacitado ali para os domínios, para conseguir zerar, né, com tranquilidade, e também para ele ter bom desempenho ali nos bosses da semana, né, na caça ao chefe. Para isso, né, o personagem precisa estar devidamente upado também. Outra coisa que ele mencionou ainda no início da live foi a respeito do Nero Devilbringer, né? O Nero Devilbringer ele havia sido nerfado. Eu até escrevi no vídeo anterior, não comentei a respeito, né? Porque o vídeo anterior teve mais foco em cima do Mirage Slayer, o vídeo já estava bastante extenso, né? Então eu decidi deixar para falar nisso em outro determinado momento. E foi legal o desenvolvedor ter falado a respeito disso, né? Pois ele falou que já estão resolvendo a situação dele, né? E possivelmente vão reverter o nerf que ele havia sofrido. E acaba que essa situação é similar ao que aconteceu também ao Dante Blazing Tempest. Teve uma vez também que ele sofreu um nerfzinho na mecânica dele, né? Geralmente a gente precisa de 3 quedas giratórias e depois a Style Skill já funciona, né? Então ele havia sido nerfado para 5 quedas giratórias mais ou menos. E isso acabava que atrapalhava bastante, né, o desempenho do personagem, e depois eles reverteram esse nerf. Então, possivelmente, é a mesma coisa que vai acontecer com o Nero Devilbringer. E o nerf que havia acontecido com o Nero Devilbringer, a gente não estava conseguindo fazer o loop do primeiro hit do combo B. Eu vou explicar ainda no vídeo mais técnico a respeito disso, já estava até com o material preparado, aí veio esse nerf aí para atrapalhar a produção do conteúdo, mas eu vou fazer tudo e depois apresento melhor a vocês a isso tudo. Beleza, galera? E por último, teve bastante discussão a respeito do Discord. Parece que estava acontecendo alguns banimentos de usuários lá, alguns desentendimentos entre os moderadores, né? E daí ele tentou resolver essa situação. Parece que ele tirou o cargo de alguns moderadores e delegou a outros, né? Ele tentou resolver a situação e depois falou para a galera se atentar às regras, se respeitarem uns aos outros, tudo mais, se divertirem de uma maneira mais sadia também. Então ele tentou resolver nesse sentido. E depois ficou por aí a live. Ele se despediu e disse que provavelmente já voltaria na próxima semana também com outra live. Beleza, galera? Eu fico por aqui. Se você não for aqui, considere a inscrição, seja mais um dos nossos, ajude esse canal a crescer. Deixe o like, compartilhe o vídeo, hype se possível. E se gostaria de dar um apoio maior, considere também se tornar um membro. Abraço e Devil May Cry.